Olá, sejam bem-vindos ao Fala FM, um podcast produzido 100% pelo time da NetGlobe. E este é um espaço, um ambiente para troca de experiências, conhecer grandes profissionais, grandes celebridades que viveram, que estão vivendo, que estão transformando a área de facilities. O Fala FM é para você se inspirar, trocar experiências e muito mais. E hoje, no dia de hoje, a gente tem uma oportunidade e a felicidade de ter um grande profissional, um profissional com uma bagagem, uma experiência incrível, com mais de 20 anos, né, que vai engrandecer ainda mais os nossos encontros. Luciano Guerck vai estar junto conosco no dia de hoje. Hoje estamos aqui com o Luciano Guerck, um profissional com mais de 20 anos de experiência em facilities, que já atuou em diversos segmentos, entre eles indústria de tecnologia, hospital, shopping, hotel e escola. Atualmente é gerente de facilities na Medtronic e vai compartilhar alguns projetos que tem realizado. Hoje falaremos sobre o futuro da área, tendências e muito mais. Seja bem-vindo ao Fala FM, Luciano. Uma grande honra, um grande prazer, uma grande alegria. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Eu fico encantado com o convite, com a oportunidade de poder aqui trocar um pouco da experiência e desse tempo das histórias que eu tive a oportunidade de participar e construir ao longo da minha carreira. Muito obrigado. Luciano, para nós é uma honra ter a sua participação e principalmente o momento que a gente vive, né? Acho que a área de facilities passou por um protagonismo gigantesco, né? E hoje a área de facilities é uma área estratégica dentro das companhias que tem agregado, contribuindo, e ter a sua participação no dia de hoje engrandece muito ao Fala FM. Então nós agradecemos e ficamos muito felizes. Muito obrigado, igualmente. Muito bom. Luciano, para a gente poder começar aqui, esquentar um pouquinho aqui as nossas conversas, queria que você compartilhasse um pouco da sua história de vida, um pouco da sua jornada, né, um pouco da sua carreira, né, curso, formação, como que foi tudo isso? Beleza. Bom, eu sou gaúcho de nascimento, nasci numa cidadezinha do interior chamada São Lourenço do Sul, que fica mais ou menos 250 quilômetros de Porto Alegre, ao sul, entre Pelotas e Camaquã. Fiz o ensino fundamental lá, depois fui fazer curso técnico em eletrônica na então Escola Técnica Federal de Pelotas, né, que hoje tem outro nome, já mudou de nome 2, 3 vezes. É um centro de tecnologia muito interessante da região sul, né, não só o técnico quanto as universidades que tem em Pelotas. Depois fui fazer engenharia eletrônica em Porto Alegre. Eu buscava a eletrônica, porque em Pelotas, naquele período, só existia engenharia elétrica. E eu queria uma formação toda especial. Por quê? Meu pai tinha trabalhado na única loja de departamentos grande que tinha na minha cidade do interior, que era muito próximo de onde eu morava. E ele era muito próximo ao técnico em eletrônica que trabalhava lá. E eu adorava passar as tardes vendo o técnico em eletrônica abrir e fechar a TV, rádio e outras coisas. Me encantei por essa área e fui fazer o técnico em eletrônica. Já em Porto Alegre fui trabalhar e fazer faculdade na PUC, né? Então eu trabalhava durante o dia na área de automação, com postos de abastecimento de combustível, bombas de abastecimento, impressoras de cheque, máquinas de medir, pintar couro. Era uma indústria local que também tinha representação em São Paulo. Durante a faculdade tive a oportunidade de conhecer toda a área de pesquisa e desenvolvimento da universidade, da PUC, e acabei indo para trabalhar no Hospital São Lucas da PUC, que é o hospital da própria universidade, dentro da área de engenharia biomédica. E me encantei por essa área, porque o hospital ele é um grande navio. Ele é uma estrutura que é muito similar a muitas outras que eu tive a oportunidade de trabalhar. E isso trouxe para a minha carreira um olhar completamente diferente. E depois de formado em eletrônica, eu fui fazer justamente o curso de engenharia clínica, que foi a primeira turma que se estabeleceu no Brasil em 1993. Então eu sou um dos dinossauros e fundador da engenharia clínica no Brasil também. Tive a oportunidade de participar da fundação aqui em São Paulo, junto com uma série de colegas que estão aí pelo mercado trabalhando. E grande parte da minha carreira foi voltada para a área hospitalar. Fui trabalhar no Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, que era uma instituição, hoje é um grupo, é um conglomerado enorme, é uma referência do Brasil inteiro.
Eu tinha feito estágio no Moinhos de Vento e acabei indo trabalhar no parceiro concorrente, que é o Mãe de Deus. Passei no concurso do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu tinha feito a minha formação de pós-graduação em Engenharia Clínica. Trabalhei com 4 anos. E aí numa área, o Clínicas é uma escola enorme, assim, com oportunidade de conhecer tudo. Eu digo que eu participei junto com a área de processo de licitações e descrições de equipamentos, desde carrinho de lavanderia até ressonância magnética, obras, passando por tudo, né? E aí no Clínicas surgiu a primeira oportunidade de vir para São Paulo. Um BD da área de uma empresa alemã, que é a Dräger, passou lá por Porto Alegre, viu meu trabalho, conheceu e fez o convite para eu vir trabalhar em São Paulo para cuidar da América Latina, da área de desenvolvimento de projetos e instalação de equipamentos em instituições que estavam em reformas e obras. Eu trabalhei na Dräger por 2 anos aqui em São Paulo, morei em Alphaville. Minha esposa eu conheci no Mãe de Deus, em Porto Alegre, farmacêutica, trabalha nessa área até hoje. E minha filha veio nascer aqui em São Paulo, né? Acabei gerando uma paulista na família. Depois de 2 anos aqui em São Paulo, Mãe de Deus teve uma grande mudança de estrutura, crescimento, fechou uma série de contratos com o governo estadual e municipais e me fez o convite para voltar aí como gerente de recursos físicos, que era o nome que se achavam na época, que era essa cara do Facilities, mas, né, não tinha muito bem essa nomenclatura, para cuidar da reforma, toda a ampliação do hospital, dos vários hospitais do grupo, da área de manutenção, serviços, jardinagem e equipamentos médicos, que era uma coisa que eu conhecia bastante Ou também. seja, fazendo uma conexão, já foi esse é o começo de uma construção de facilities, né? Entendi um pouquinho os desafios, a complexidade, né? A conexão com as áreas e os desafios, mas talvez o nome ainda não estava claro. Não que tava. Era facilities. Exatamente. E aí eu saio, justamente é uma mudança muito importante na carreira, eu saio da frente ou de trás dos equipamentos médicos e vou cuidar da estrutura inteira, né? O olhar para o corredor, para as instalações, para a infra como um todo, né? Desde a entrada de energia, das relações com as operadoras e com os fornecedores, né? Inclusive a área de compras, né? Para ser muito além do que o equipamento médico, que é uma área maravilhosa, Sim, encantadora da eletrônica, mas ser muito mais um gerente, um administrador de todas essas áreas. Do Mãe de Deus, dessa volta do Mãe de Deus, com uma ampliação enorme que a gente fez, instalou subestação elétrica nova, elevadores, ampliação da parte de uma nova UTI, ampliação de leitos de internação, construiu o quarteirão inteiro do hospital. Surgiu um convite de uma área diferente e que aí me chamou a atenção, porque aí realmente tem dá o estalo da mudança. A rede de hotéis Sheraton estava em Porto Alegre, era então um hotel de 5 estrelas, referência de Porto Alegre. Junto com o Shopping Moinhos de Vento, precisava de um gerente de operações. Tá aí um nome similar também, que se usa ainda, que se vê muito no mercado, e que eu fui cuidar do hotel, do shopping e do estacionamento. Eram todos do mesmo empreendimento. Também aí para gerenciar diversas equipes, desde a parte de estacionamento, segurança, limpeza, manutenção, docas, assim como todas as partes de infraestrutura de todos. Desafios grandes. No hotel você consegue só fazer alguma coisa durante o dia para o hóspede descansar à noite, e no shopping você só consegue fazer à noite para poder o shopping viver durante o dia, que era muito difícil no mesmo empreendimento, mas é uma área muito bonita. E é o mesmo cliente do hospital que saem de um momento diferente, porque o hospital não é só tristeza, tem Sim. área de maternidade, tem né, assim, quando você é bem sucedido num procedimento qualquer, você sai pela porta da frente, assim como você entra, né? Você vê a hotelaria do mesmo jeito. Mas no shopping, no hotel, você está num momento de descanso, você está num momento de compra, você está num momento de muito menos estresse.
óbvio que tem desafios como a parte de segurança, a parte que implica a questão de roubos, acidentes, né? A multidão circulando é muito maior, né? Então isso é bem... É um olhar diferente para isso, né? Do shopping, do hotel, eu voltei para a área médica. Aí eu tive a oportunidade de voltar aqui para São Paulo para trabalhar numa empresa operadora de saúde, também cuidando de vários hospitais e clínicas num momento de expansão da rede para toda São Paulo, com o objetivo de chegar de 3 para 5 milhões de vidas, que era a rede intermédica na época. Depois da intermédica, eu participei de um processo e fui contratado para ser o gerente de engenharia do Hospital 9 de Julho, que fazia pouco tempo, sido adquirido pela Rede Amil. Sim. E o 9 estava passando por uma expansão maravilhosa, enorme, imensa, com toda uma remodelação. Tive muito contato direto com a diretoria. Eu passei a ter uma função muito estratégica. Assim, Luciano, onde vamos investir nosso dinheiro? O quanto a gente vai gastar? O que vai fazer primeiro? O que vai comprar? O que vai reformar? Qual é o tempo? Como vai ficar parado? O que isso influencia na parada de quarto, parada de sala, parada de UTI? Então, assim, você passa a ter um olhar muito mais estratégico, diferente. Você sai do técnico, você sai da infra, para chegar perto de onde é o objetivo de carreira de muita gente, que é a parte realmente estratégica. E aí vem uma mudança de novo de carreira, aí vem uma fisgada do mercado muito interessante, que foi o Colégio Porto Seguro. Luciano, por que você troca a área hospitalar pelo colégio? Pela inquietude e pela oportunidade de olhar também uma área completamente diferente. E no Porto Seguro você foi com o desafio de ser um facilities. Claro, definido ou ainda não? Não, de eu ser estratégico e comandar as áreas de facilities e muito mais coisas. Luciano, tô adorando aqui, porque é muito bacana você trazer um pouco dessa sua visão técnica, da sua formação, né? E muito assim, que cada passagem te habilitou para algo maior. Sim. Eu vejo que assim, a amplitude, conhecendo o negócio, né, as competências que você teve que desenvolver. Opa, eu fui gestor, agora eu sou gestor. Opa, agora eu tenho que ter conexão, agora eu tenho que estar conectado ao business, áreas de negócio. Então, cada empresa, cada desafio que foi lhe dado foi ampliando ainda mais. E quando a gente traz um pouco desse paralelo do protagonismo de facilities, é muito isso que você está vivendo. Então, assim, tô ansioso e tenho certeza absoluta que quem está em casa está adorando também. Eu acho que, assim, a área técnica ela é absolutamente envolvente, ela é maravilhosa. Eu trabalharia nela para o resto da minha vida. Mas as portas vão se abrindo. Você vai naturalmente mostrando que você tem capacidade de poder ter um olhar diferente, que você tem uma visão matricial, mas ao mesmo tempo também muito mais ampla do que só olhar o equipamento, ou a instalação, ou a infraestrutura. Você tem um olhar muito aberto, né? E aí você se habitua. Por ter trabalhado nesses diversos setores, né, a minha esposa brinca muito comigo assim: Luciano, isso não te pertence. Quando eu vou a um shopping, ou a algum teatro ou hotel, eu obviamente fico olhando para o ar-condicionado, para a iluminação, para o piso. É o olhar, não tem como. Não tem como você deixar de fazer isso. Está no sangue, está assim, no cerne da questão olhar isso. Mas não com um olhar já de chamar a atenção de alguém, não, de ajudar. E aí tem uma coisa, e eu fui buscar conhecimento nessa área, que é a questão que a engenharia clínica havia me dado bastante, que a área de qualidade, que eu fui fazer gestão pela qualidade, também tinha me dado bastante, mas que uma área chamada gerenciamento de crise traz isso muito para a nossa carreira, que é você antecipar problemas. Você trabalha com planejamento a vida toda, né? Mas quando você planeja já olhando cenários e possibilidades absolutamente boas e ruins lá da frente, e eu passei por muitas situações que eu não tenho problema nenhum de falar de crises dentro do mercado. Eu acho que isso vai criando a casca, vai Sim. criando o conhecimento também.
Isso é fundamental. Hoje eu vejo, e se a gente fala ainda que o Facilities é o apagador de incêndio, desde que ele não saiba planejar. Se ele souber planejar, é óbvio que ele vai apagar o incêndio, mas ele vai estar muito mais preparado para isso. E no colégio, eu fui ser gerente administrativo do Porto Morumbi, depois do Panambi, para cuidar de tudo que não era pedagógico. Então, foi o momento em que o Porto ainda não tinha terceirização. Ele trabalhava com uma equipe interna de funcionários. Eu tinha 250 funcionários na minha equipe, das diversas áreas. O Morumbi tem mais de 1.000 vagas de estacionamento. Então, um estacionamento gigante. Você tem que cuidar e a segurança de todo mundo que trabalha lá, dos pais, dos alunos, dos professores, de todos. Fora todas as outras estruturas para que quem está dentro da sala de aula ou para quem entre lá se sinta bem. Que no fundo é a mesma cara do hospital, é a mesma cara do shopping. É assim, a gente obviamente trabalha por trás das câmeras, né, ou por trás da estrutura, mas para fazer com que as pessoas saiam com um sorriso ou se saiam bem atendidas de lá, né? Esse olhar de acolhimento, de encantamento, porque tem encantamento sim em todas essas estruturas, e de tudo dar certo e tudo funcionar, é com sangue, suor e lágrimas, mas tem sim sua recompensa muito, muito satisfatória no final do dia, no final do semestre, numa formatura de escola, numa saída de um shopping, numa saída de um paciente de um hospital, né, que é muito compensador. Você se sente parte dessa estrutura, sem dúvida nenhuma. Eu sempre costumo dizer, né, aqui um pouco falando do mundo NetGlobe, por trás das câmeras, para tudo aquilo acontecer, it's showtime, a hora do show, tem uma preparação, processos, protocolos, que são necessariamente tem que ser seguidos, né, para eu conseguir extrair o sorriso, né, falar assim, nossa, olha que experiência. E isso muito se conecta com a cultura, né? Muito. Com a cultura da empresa, com a cultura da instituição, né, da organização como um todo, né, e tenho certeza absoluta os desafios que foram. E quando você fala essa amplitude, eu tenho certeza absoluta que muitos conhecimentos, né, foram necessários serem desenvolvidos ao longo dessa jornada. Né? Muito. Porque o profissional de Facilities, ele tem essa visão, né? Tem, mas é extremamente necessário que você tire o bumbum da cadeira, que você saia do seu mundo, porque ele te absorve o tempo todo, e se você deixar, você tem todos os e-mails do mundo e todos os compromissos e reuniões e você não evolui, você fica realmente dentro do olho do furacão e aí realmente você vai apagar incêndio só. Você precisa sair, você precisa trocar, você precisa conhecer outras realidades, você precisa conversar com outros profissionais, você precisa ir em feiras, em eventos, visitar fornecedores, visitar fábricas. Você precisa visitar coisas diferentes da tua área de trabalho, porque nem sempre a melhor resposta ou a disrupção, seja lá qual for, tá no teu ramo de negócio. Tá em outro, às vezes, que é o olhar diferente, né? Você vai resolver um problema de hospital no shopping. Você vai resolver um problema do shopping na escola. Né? Então, é muito disso. Né? Então, hoje você vê toda a parte de recepção, de hotelaria dos hospitais, que são muito a cara de lounges de recepções de hotéis, de lounges de shoppings, e o contrário também. Né? Você vê muito estacionamento, ou saída de estacionamento, ou recepção de estacionamento em hospital, que era horroroso algum tempo atrás, mas que é um ponto de contato, é uma hora da verdade do cliente também, que não pode deixar de lado e que também tem que ser tão bonita, conservada, limpa e agradável, com ar-condicionado, como a recepção da entrada também. Então, ter todo esse olhar não é só para o cliente que está entrando e pagando e indo embora, né? É para todos esses caminhos também. Isso é fundamental. Depois do Porto eu fui para a Medtronic, estou lá faz 9 anos e meio. Tive uma experiência muito rápida, que eu passei agora no caminho em ajudar a implantação de um contrato de facilities na Hebraica,
que é lindo. Eu fiquei 1 mês e meio lá e eu tenho uma recordação muito bonita, porque o clube é uma outra realidade, mas também que pega o cliente em momento diferente, mas também num momento que quer ser feliz, né? E que tem muitos pontos que você tem que gerenciar, se preocupar e planejar. E a Meditronic foi uma oportunidade de construir um pouco da escola, um pouco do hospital, um pouco dessa questão da hotelaria num centro de inovação e centro de treinamento pelo qual eu fui responsável desde o início. Um projeto muito bonito de simulação realística, onde você tem esse olhar, e é o que eu mais gosto, o que eu mais espero e recebo sempre, do momento do encantamento do visitante e do cliente, né? Quando você consegue trazer isso para uma instalação física, uma infraestrutura, que é um olhar simplista em relação a isso te dá todo o orgulho e você lembra de todos os perrengues que você passou para chegar até ali, para dizer assim, estou satisfeito, tá bem. Isso é o que me faz sorrir, isso é o que me faz dormir bem. Luciano, eu tenho certeza absoluta que nesses 20 anos foram muitos projetos, como você compartilhou, né? Cada um na sua intensidade, cada um na sua realidade, no momento adequado, né? Que tinha uma característica muito importante. E eu queria aqui que você compartilhasse aqueles projetos talvez que mais te marcaram ou que mais foram transformadores, disruptivos, que trouxeram talvez ali um mindset diferente, que contribuíram, né, como um todo e que agreguem a todos nós. Então fique à vontade de você poder compartilhar, né, acho que vai ser super agregador e inspirador também. Eu vou trazer 2, né? Um pouco mais antigo, da área médica hospitalar, e esse que está na tela aqui, que é o novo, que é o Centro de Inovação. Eu acho que o Centro de Inovação da Meditronic, ele tem muito a cara do que eu fiz de coisas no passado, né? E talvez por isso que eu tenha sido convidado para trabalhar lá, porque a minha experiência em hospital é justamente essa, de que existem os famosos momentos da verdade, onde você tem que acolher bem a um cliente que chega, familiar, paciente, todo mundo e visitas. Então você faz uma entrada bonita, linda, maravilhosa, uma estadia numa permanência, num apartamento ou numa sala cirúrgica que também dá condições ao profissional prestador de serviço que vai trabalhar adequadamente dentro de um centro cirúrgico, de uma UTI, com todas as condições, com os equipamentos adequados, mas que na saída também tem que ter uma saída adequada, como eu falei, seja no estacionamento, seja num morgue de um hospital, ou no dito necrotério, ele também tem que ser humano, também tem que ter uma saída adequada. A saída não pode ser pelos fundos do hospital, num cantinho lá, então assim, você está pagando a conta do mesmo jeito, você pode ter sido um momento triste, mas você não pode torná-lo pior ainda. E aí vem essa oportunidade de fazer esse centro de treinamento e inovação da Meditronic, que é trazer para dentro de um escritório um ambiente de simulação médica hospitalar com toda a cara de um hospital, mas o mais realista e o mais experimental possível, né? Não só com os equipamentos, mas que você se sinta muito bem acolhido também, né? A gente tem nesse auditório poltronas que, além do suporte, do peso e tal, dão comodidade para você ficar 4, 5, 6 horas sentado ali sem escorregar e terminar como se estivesse na sala de cinema caído para trás. Você tem uma qualidade de som, qualidade de ambiente, qualidade de iluminação, do ar ambiente, do conforto. Você tem momentos que precisa ser mais frio para trazer também aquela cara do centro cirúrgico. Você tem equipamentos de teto, como no ambiente cirúrgico, que eu aprendi lá na Dräger. Eu fui aprender, tive a oportunidade de visitar a fábrica e o profissional que inventou esse produto há muitos anos atrás, e eu o conheci. E isso eu tive a oportunidade de implantar agora, né, nos últimos 10 anos. E aqui uma sala de robótica, que já não é o futuro, é a realidade já, né? A grande maioria hoje dos clientes, se você perguntar, eles dizem assim, você é operado por um robô? Que legal, eu quero,
Nunca ele está substituindo o médico, né? E a gente está ainda longe disso. Mas ele quer sentir confiança, ele quer sentir que existe um olhar, tecnologia para isso. Então, dar esse espaço para os profissionais que trabalham dentro de uma empresa, com vendas, com marketing, mas também para os clientes, médicos, fisioterapeutas, enfermagem, farmacêutico, engenheiro clínico, ter um ambiente de simular, um ambiente de errar e aprender, é maravilhoso. Porque a gente tem tecnologias de diversos lugares do mundo, muitas brasileiras, e assim que as pessoas se surpreendem, assim, nossa, isso é produzido no Brasil? Há muitos anos, inclusive. E exporta para o mundo inteiro. E trazer esse profissional para um dia a dia que ele também sai da casa dele, sai da realidade dele para trocar, construir, aprender coisas novas e depois levar para lá um olhar diferente. Então, esse é um filho muito querido. Porque invariavelmente nas visitas a gente tem um momento do uau. O momento do, nossa, isso é muito bonito, isso é encantador. O momento do encantamento, ele é o momento do brilho no olho, é um momento que te dá valor não só ao teu trabalho, mas aquilo que você busca também fazer. Então, diria que os vários projetos vieram me trazendo para esse, né? E hoje eu tenho um orgulho enorme de trabalhar com uma equipe que me ajudou a construir tudo isso que a gente tem hoje e que está ainda em processo de evolução, né? Porque conforme a tecnologia a gente vai fazer ainda mais coisas, né, na área. Fantástico, Luciano. Busque o brilho no olho dos stakeholders, das pessoas envolvidas, que naturalmente Sim. Você vai ter o protagonismo, o crescimento, o reconhecimento de poder ir além. Estou aqui adorando o nosso encontro aqui, está sendo um grande aprendizado, viu, Luciano? Está sendo muito positivo mesmo. Queria aproveitar também e explorar um pouquinho mais, até quebrando um pouquinho o protocolo aqui, um pouquinho o gelo, né? Nesses 20 anos, tenho certeza absoluta que você passou por alguma situação inusitada. Se você quiser compartilhar também conosco, fique à vontade, vai ser um grande prazer. Tenho. Assim, a gente tem momentos de crise, né? Tem momentos complicados, né? Eu acho que está num país onde tem, infelizmente, problemas com infraestrutura, né? Seja por falta de energia elétrica, seja por enchente, temporal, né? Coisas do dia a dia. Mas tem um momento que é muito engraçado, que me recorda muito, né? Que é no hospital que eu trabalhei em Porto Alegre, que é no Mãe de Deus, onde tem uma área que tem um prédio que tem só 3 andares e o corpo central do hospital tem 11 andares. Então, o acesso pro teto, ou para a parte superior desse outro prédio, é feito por um dos andares desse prédio principal, justamente no posto de enfermagem. Era assim, não sei se ainda é, porque já faz algum tempo que eu não retorno lá. Você saía por uma porta no meio do posto de enfermagem e subia para o telhado dessa área de UTI. Uma bela sexta-feira de verão em Porto Alegre, como muitas de temporal que existem, caiu o mundo, né? Ventania voando tudo, árvore, garrafa, pet, tudo. E no meio dessa confusão, depois de tudo mais ou menos dominado, disse assim, gente, eu vou no telhado da UTI, vou verificar se as calhas estão com algum problema, porque eu quero evitar que tenha entupimento se a chuva aumentar de novo. Luciano, então pega uma capa de chuva, porque venta muito lá, esse guarda-chuva não tem nem pensar, você vai voltar ensopado de lá, beleza. Peguei uma capa de chuva de um segurança. Na época que os seguranças à noite usavam aqueles capotes enormes, pretos. Lá fui eu, entrei, era umas 5:30 da tarde, entrei pelo posto de enfermagem, fui para o telhado em cima, era uma área grande, limpei ponto por ponto de descida de calha, tirando pedaço de árvore, papel, plástico, o que tinha todo lá. Quando eu retornei, já eram 7 e um pouco da noite, já tinha passado das 7 horas, já tinha trocado o plantão de enfermagem daquele posto de enfermagem. Nossa. Já era noite, continuava chovendo e tinha raios e trovões lá fora. E eu abro a porta desse posto de enfermagem por fora, de fora para dentro,
com pessoas que não tinham visto que eu tinha ido para lá. Com aquele temporal enorme lá fora e eu com aquele capote preto saindo do escuro do temporal. Não sobrou ninguém no posto de enfermagem. Saiu todo mundo correndo e gritando. Foi muito engraçado. Depois queriam me matar, obviamente, né? Porque foi uma situação inusitada. Eu saí de lá completamente molhado, com aquela ventania, aquela capa esvoaçante, né? Mas foi muito engraçado depois dos xingamentos, todo mundo se acalmou, né? Mas você tem que entrar no meio do temporal, não adianta. Tem horas que você tem que ir pro olho do furacão, né? Você tem que fazer essa parte também, né? E às vezes, e aí é legal, você tem profissionais específicos para áreas específicas, então deixa eles cuidarem disso. E você, se é o gestor, vai fazer alguma coisa em que você ajude, né? Eu lembro do depoimento do Obama falando da filha dele indo para a faculdade. E no quarto da faculdade, a filha, a esposa, arrumando as coisas, limpando as coisas, e ele absolutamente sem saber o que fazer. Aí a filha deu uma luminária para ele. Pai, monta essa luminária aí. E ele todo desengonçado, dizendo assim, bom, pelo menos me deram alguma coisa para fazer, porque eu tô aqui apavorado sem fazer nada. Então, assim, se você é gestor, ajude a acalmar a sua equipe, ajude a coordenar e faça alguma coisa útil, que é o que eu me senti naquela época, naquele momento, dizer assim, gente, eu vou limpar o telhado. Mas você, por que não? Né? Eu vou me sentir parte da equipe fazendo isso e a equipe vai se sentir também muito bem comigo com isso. Então foi um momento muito engraçado, mas é um momento também em que há um olhar para dizer assim, nossa, ele põe a mão na massa? Claro, por que não? E Luciano, você está trazendo aqui uma história divertida, né? Talvez, mas eu acho que tem um grande aprendizado que é atitude. Sim. Você teve atitude, né? Que muitas vezes, por mais que eu esteja numa posição de liderança, de gestão, muitas vezes eu preciso ir lá, sim, né? Sim. E ter atitude de entender aonde está a raiz, aonde está o problema, deixa eu tentar verificar. E essa sua fala acho que traz grandes aprendizados e inspirações aos profissionais de hoje, principalmente, né? Que muitas vezes não é só vou chamar assim, talvez não é só a alegria, mas tem também ali os desafios, as dificuldades, né? Tem que ir lá e tem que sentir, tem que tomar chuva. Tem, né? ônus? Tem. É isso. Tem. E ele é essencial, como eu disse, para te dar a casca, para te dar o conhecimento de que no futuro você pode passar por uma situação como essa e você tem que planejar para evitar que isso aconteça lá na frente. E é fundamental. E assim, tem uma frase que eu não gosto, que é assim, isso não faz parte do meu escopo. Eu acho que muitas vezes ela vem carregada de uma experiência ruim ou de um preconceito e que se você tornar aquilo teu escopo, talvez você possa abrir uma nova porta, que você nem sabia que ela poderia ser aberta, né? Claro, não estou falando ingenuamente, mas assim, a espontaneidade é fundamental nisso, né? E é bem isso, e você enxergar que você tem que ajudar, você tem que fazer parte, porque isso é um time, é uma equipe, né? E não é eu-equipe, é uma equipe, né? Então, eu acho que isso é necessário, né? Luciano, eu tô adorando o nosso encontro e eu concordo plenamente com você. São nos problemas que a gente tem as grandes oportunidades. Com certeza. Né? Acho que esse seu aprendizado, esse seu ensinamento que você traz aqui na nossa reta final do nosso encontro, eu acho que ele traz é uma postura que temos que ter. São nos problemas que temos as oportunidades. E quando a gente busca problemas, naturalmente a gente cresce, naturalmente a gente se desenvolve, a gente ganha maturidade, a gente aprende, né? E a gente cresce como pessoa, como família, como profissional, como comunidade. Eu acho que isso é fantástico. Eu tive há poucos dias, eu ganhei o presente da minha família de poder ter uma hora num simulador de voo aqui no Campo de Marte. E é uma coisa que eu estudei na adolescência, nunca tive a oportunidade de fazer as horas de voo, né? Não tive condição financeira naquela época. E quem sabe é um desejo aí para os próximos meses, para o próximo ano, não sei, né? Depende dos estudos e do tempo para fazer isso.
mas é uma área que me encanta. E é uma área onde planejamento e plano B, C, D é fundamental, né? Voar, né? E quando eu divulguei isso, foi até num post do LinkedIn, eu acho que eu tive... E a minha filha chamou a atenção e disse: pai, olha que bonito que esse amigo seu colocou. Ele trabalhou comigo lá no shopping e no hotel lá em Porto Alegre. E ele colocou uma mensagem que me deixou assim, muito lisonjeado, que é dizer assim: para você que sempre foi um comandante, isso seria natural. E assim, no lado humano, né, de estar à frente, né, não com a questão de mandar, mas de estar junto, né, que sempre pertencer. E eu conheço muito essa pessoa que colocou essa informação e que me deixou extremamente, como disse, lisonjeado, porque no fundo é isso que a gente quer levar da vida, né? Que é esse recado, essa boa experiência e essa boa lembrança de quem trabalhou com a gente, de empresas que te chamam de volta para trabalhar, né? De pessoas que te consultam por alguma coisa, por uma experiência que você já teve, já passou. E isso é muito legal. E como eu disse, sempre é tempo, nunca é tarde, né? Isso é maravilhoso. Luciano, queria te agradecer imensamente. Foi uma honra, um prazer, uma alegria ter a sua participação no Fala FM. O tempo passou muito rápido. Foi rápido demais. Eu adorei. Muito rápido. Eu vou voltar. Tem Fica outras histórias. Fica o convite para um próximo encontro. Vai ser um grande prazer, né? E em breve novidades, tenho certeza absoluta. Deixo aqui um espaço para você compartilhar agradecimentos, considerações, né? Talvez pessoas importantes que fizeram parte da trajetória. Fique à vontade. Eu acho que a gente sempre tem que agradecer tudo, né? Assim, a oportunidade de família que proporciona, né, espaço, tempo, e que te dá lugar e que entende o que te brilha no olho, né? Minha esposa fala muito disso: isso brilha teu olho, isso não brilha teu olho, busca isso porque é importante. Importante hoje, né, que a gente fala muito de cuidado mental, né, de estar bem, né, e de buscar coisa que você goste. Minha filha, que mora lá na Alemanha, é uma incentivadora e vinha ligando para mim no caminho, dizendo: que legal, eu hoje e tal, que bom. Extremamente emocionada, e para quem eu também dedico a minha vida, meu tempo, né, com isso. Agora, tem muitos colegas, chefes e pessoas que passaram na minha vida que eu acho que assim, que me moldaram e que me fizeram chegar até aqui. E é muito legal, eu acho que é fundamental. Eu acho que, sim, óbvio que uma base familiar ajuda muito, né? Te traz muito dessa questão ética, cultura, de caminhada, de olhar para frente, de não pisar em ninguém, né? De construir o seu espaço, né? De buscar espaço, mas ao mesmo tempo não evitar obstáculos, né? Trabalhar com isso, né? Buscar seu espaço. É importante, não só por crescimento profissional, que é bom, que assim, todo mundo gosta, né? Não tem dúvida, né? Você gosta de ser reconhecido, né? Você busca isso, é natural do ser humano. Mas o lado pessoal, né? É você olhar para trás, você vê que teve muita gente importante, você teve muita gente que você ajudou também e que fez diferença. Esse fim de semana eu falava para a família de alguns professores que foram muito marcantes, seja no ensino técnico, na faculdade ou na pós. Ao mesmo tempo, muitos chefes, muitos colegas, né? Eu acho que essa mescla, você é um pouco de cada uma dessas pessoas, né? E essas pessoas, eu tenho certeza que elas também ficaram mais felizes por isso também, por poder passar um pouco dessa vivência, dessa oportunidade e dessa cultura para mim, e que também tento transferir isso para os outros. E que tenho ainda, né, como eu disse, muita lenha ainda para
poder fazer isso queimar ainda ao longo de muito tempo, né? Eu acho que isso é o que mais transforma, talvez seja o significado do nome carreira, da palavra carreira, né? De você buscar justamente ter alguma coisa que tenha significado, né? Isso que brilha o olho, né? Luciano, queria te agradecer mais uma vez, uma honra, um prazer ter a sua participação. Estamos muito felizes e muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo programa. E eu fico à disposição que precisar em qualquer outra oportunidade. Muito obrigado. Luciano, muito obrigado, um grande prazer e até mais. Um Obrigado. abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.